Ranqueando os assuntos mais importantes em física para a FUVEST 2026. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais são os assuntos que você deve focar, os mais importantes, e mostrando também como que cada um desses assuntos é cobrado na prova da FUVEST. Além disso, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado eu vou deixar o material com listas dos temas que são mais cobrados pela FUVEST. E o que acontece? Eu vou fazer uma aula ao vivo no Zoom, fazendo essas resoluções dessas questões dos temas mais cobrados na prova da FUVEST, e aí você também vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas diretamente comigo lá na nossa aula ao vivo no Zoom. Então, se você quer realmente conseguir ter uma preparação bem específica, já baixa o material aqui com essas listas dos temas mais importantes para a FUVEST. Como que funciona a nossa prova de física da FUVEST? E aqui eu analisei a partir da FUVEST 2017, ou seja, são bons anos de prova, 2017 até 2025, tá? Eu classifiquei em Se Não Souber Não Passa, importante, vale a pena ver de novo. Se sobrar tempo você estuda, e MHS e seus colegas. Então vamos entender como que funciona. O primeiro tema aqui que eu coloco como Se Não Souber Não Passa é toda a nossa ideia aqui de cinemática. Então você está vendo aqui um gifzinho de um cara correndo. Então, cinemática é aquela parte que muitas vezes nós começamos nossos estudos, que é aquela parte onde nós fazemos estudo de movimento uniformemente variado. E por que ele é importante demais? Porque basicamente não existe uma prova sem cinemática. E cinemática, por si só, ela já é base para todos os conteúdos que são muito importantes, trabalho e energia. Então, você não consegue entender esses outros temas que são mais avançados sem saber cinemática. Então, cinemática é um dos assuntos mais primordiais na prova da FUVEST. É cobrado na FUVEST tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, algo bem importante, certo? Aqui também, na segunda fase, geralmente em cinemática, a prova acaba cobrando mais essa questão de lançamento oblíquo. Ou seja, quando você lança uma partícula com uma determinada angulação, né, sua velocidade fazendo uma angulação com a horizontal. Aí você tem velocidade vertical e velocidade horizontal formando uma parábola. Isso da cinemática acaba sendo cobrado. Essa parte de movimento oblíquo acaba sendo mais cobrado na segunda fase, mas cinemática também é cobrado bastante na primeira fase. Então, realmente, se não souber, não passa, certo? Então, vamos escolher um outro tema aqui. Esse tema aqui é o nosso tema de óptica. Então, nesse caso aqui, eu coloquei uma lente, né? Uma lente divergente. Óptica é cobrado tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E o que acontece? Pensando em óptica na FUVEST, não tem como você ir para a FUVEST sem saber óptica. E a vantagem é que óptica, a nível da FUVEST, mesmo pensando numa segunda fase, acaba não sendo muito complicado. Por quê? Se você pegar os últimos anos de FUVEST, tanto primeira fase quanto segunda fase, tanto primeira quanto segunda fase, os assuntos de física em óptica, eles ficam mais até geralmente espelhos esféricos, côncavo e convexo, muito mais espelho côncavo. Então aqueles temas que geralmente talvez possam gerar um pouco mais de dúvida, talvez um pouco de lente, de instrumentos ópticos, isso acaba não sendo tão cobrado. E uma vantagem de óptica também é que mesmo sistemas que podem ser um pouco mais complicados, lente, se você entender bem espelhos esféricos, você vai perceber que entender lentes é muito simples. Então é um assunto bem legal. E o que é engraçado é porque, quando a gente pensa assim, mas se a FUVEST cobra óptica tanto na primeira fase quanto na segunda fase, então a tendência é que na segunda fase sejam cobrados, né, os tópicos mais avançados de óptica. E na verdade não. Por exemplo, na última FUVEST que é óptica, na segunda fase, caiu uma questão de espelho plano. Então você tinha que ir lá fazer no teu espaço de resposta qual que era o campo visual. Tinha 2 espelhos naquele caso ali. Mas tinha um espelho fazendo uma reflexão. E não era nada complexo. Então óptica, com certeza, é um tema que você tem que dominar. Aí, vamos escolher um outro tema aqui. Cadê? Conservação de energia mecânica, né? Aqui é a parte que a gente vai estudar, então, energia mecânica, energia cinética, tudo isso daqui é essencial. Realmente não existe prova sem energia mecânica. E até em ordem de importância, essa parte de conservação de energia acaba sendo mais importante do que todos esses assuntos aqui. Por quê? Aqui é o momento em que você vai estudar o conceito de energia mecânica, o conceito de energia potencial gravitacional,
Então, a FUVEST cobra muito isso. Por exemplo, qual que vai ser o gasto de energia para pegar um corpo de 10 quilos e elevar até uma determinada altura? E o que acontece? Exercícios de mecânica, aqui na parte de conservação de energia, ou então de sistemas não conservativos, quando você tem, por exemplo, o trabalho da força de atrito, eles podem te permitir calcular velocidade em situações que você não consegue calcular só com a cinemática. Então a cinemática, ela é um subsídio para que você entenda essa parte, e essa parte nos permite justamente o quê? Essa parte nos permite justamente calcular aqueles casos mais complexos, tá? Então, conservação de energia é bem importante, e já um tema relacionado assim, mas que não chega a ser tão importante, eu não coloco na categoria se não souber não passa, mas que é um tema importante também, que é quantidade de movimento. Essa ideia de colisões que você vai estudar, colisão elástica, parcialmente elástica. E colisão, quantidade de movimento, é algo que a FUVEST já cobrou de maneira mais complicada. Agora está simplificando um pouco. Se você já fez algumas provas antigas da FUVEST, você vai se lembrar que, por exemplo, antes como que era cobrado essa questão de quantidade de movimento? O que é quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. Nos anos anteriores da FUVEST, provas mais antigas, era muito comum cobrar o seguinte: um homem anda sobre uma plataforma. O homem se move para a esquerda, a plataforma se move para a direita, e aí dá uma situação toda lá. E eu perguntava a quantidade de movimento em relação ao solo. Eram exercícios mais complicados, porque a questão do referencial poderia ser um pouco mais difícil de determinar. Já nesses últimos anos, a FUVEST tem levado uma tendência mais simples. Então, as duas últimas questões, questões de quantidade de movimento, colisões, que está tudo englobado, foram... É isso mesmo, foi o caso de uma sinuca, que eu mostrava a situação de uma mesa de bilhar, né, de sinuca, e daí perguntava se essa bola com uma velocidade tal atingir essa outra, qual que vai ser a angulação, qual que vai ser a distância a distância delas após a colisão. Então é muito comum a FUVEST cobrar essa questão de uma colisão bidimensional. E como que se resolve isso? Nesse caso, a FUVEST é pedido qual que é a distância entre as bolas de bilhar depois que acontece a colisão. A distância delas você poderia calcular tranquilamente pelo conceito de quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Então a FUVEST tem usado muito esse viés, certo? E aí, beleza. Temos um assunto que esse assunto aqui, ele é interessante, porém eu vou dividir ele em duas partes, que é o conceito aqui, ó, tem um gifzinho. Aqui eu estou me referindo à hidrostática. Hidrostática, ele é um conteúdo que vale a pena ver de novo. Como assim? É um conteúdo que é importante, mas se você tiver um tempo, se você tiver que escolher entre estudar, focar mais em energia ou em hidrostática, com certeza energia é mais importante. Hidrostática acaba sendo um conteúdo assim que na FUVEST tem sido cobrado cada vez mais simples. Porque muitos exercícios de hidrostática da FUVEST, o que ele cobra? Basicamente empuxo. Só que empuxo você pode resolver pela questão da massa do líquido deslocado, né? Mas também você pode resolver por leis de Newton. Acaba sendo até às vezes mais rápido. Então a hidrostática fica muito nisso. A questão de vasos, comunicantes, isso já não é mais cobrado pela FUVEST. Não quer dizer que ela não possa cobrar nessa FUVEST, nessa operação FUVEST 2026, nos próximos anos. Mas até esse momento, hidrostática acaba não sendo um tema tão relevante assim. Vale a pena se estudar, só que não precisa se tentar tanto por como prioridade. E também com a mesma imagem está o conceito de hidrodinâmica. Hidrodinâmica, esse assunto aqui realmente não vale a pena. É tipo assim, ó, se você já terminou tudo de física, você já está mandando muito bem nos simulados, não tem mais o que estudar, aí você estuda hidrodinâmica. Hidrodinâmica, quando a gente vê a questão da vazão dos fluidos, muitas vezes dá para fazer por regra de 3, e se você for se aprofundar em hidrodinâmica, tem conceitos que relacionam conservação de energia mecânica com os fluidos, tá? Essa parte assim, de hidrodinâmica acaba sendo cobrada por vestibulares do Norte e do Nordeste. Por exemplo, a UEC cobra essa parte de hidrodinâmica. Já a FUVEST não tem cobrado. Então, hidrodinâmica é um assunto complexo e vai gastar um tempo para entender, e que
de maneira prática não vai ser muito útil. Não vai ser útil. E junto com aqui, né, você já vê essa classificação que eu coloquei, né? MHS e seus colegas. Então, com o maior nível de conteúdo que não vale a pena você estudar, só se não tiver mais nada para fazer, é o MHS. Se você não conhece MHS, é o movimento harmônico simples. Então é quando você coloca, por exemplo, imagina que você tem uma mola e você coloca um corpo com uma determinada massa, de 2 quilos. Aí você estica essa mola, você sabe que quando você estica a mola age no sentido que de contração de voltar ao seu comprimento natural. Então você inicia um movimento harmônico, por exemplo. Movimento harmônico simples é o tipo de tema que ele é chato de aprender, porque todas as expressões desse conceito envolvem seno, cosseno de arcos, então acaba sendo aquele tema que você vai ter um pouco mais de dificuldade, principalmente se você não é muito fã de exatas. E imagina você gastar um mês para aprender, imagina que você vê física duas vezes por semana, você demorou um mês para dominar movimento harmônico simples. Só que em um mês você aprende basicamente, se você usar de maneira bem efetiva, você vai basicamente todos os temas de óptica, se não todos, uma grande quantidade de assuntos de óptica, sendo que é um tema muito mais relevante. Então MHS é realmente o conteúdo que a FUVEST às vezes parece que esqueceu que existe esse tema. É um tema bem chatinho, então não vale a pena você focar nesse assunto aqui, com certeza não. Aqui nós temos a parte de eletrostática. Eletrostática já foi mais cobrado. Ele já foi mais cobrado pela FUVEST. Eletrostática, aqui nós não estamos estudando dos circuitos elétricos, não. Aqui na parte de eletrostática, nós estamos estudando processos de eletrização de corpos, de lei de Coulomb, que é quando você estuda a força elétrica que existe entre duas partículas, né, carregadas eletricamente. Só que esse tema aqui, ele em si acaba sendo cada vez menos cobrado pela FUVEST. E quando ele é cobrado também, ele vem de maneira mais simples. Então ele dá uma situação, sabe? Por exemplo, assim, em eletrização, ele sempre trabalha com corpos esféricos. E a gente sabe que a distribuição de cargas em corpos esféricos depende do tamanho dos raios, né, da proporção dos raios. Então ele dá assim, dois corpos com mesmos raios, A e B, possuem cargas opostas. E aí ele dá um processo de eletrização e você tem que determinar a fração, né, a carga de cada um dos corpos após aquele processo de eletrização. Então eu coloquei como importante porque muitos conceitos de eletrostática vão ser fundamentais para você entender eletrodinâmica, e aí é um tema bem importante, mas a eletrostática em si, por exemplo, assim, você vai aplicar a lei de Coulomb. Isso dificilmente vai cair na prova da FUVEST, mas é importante porque justamente nós temos o próximo assunto que é eletrodinâmica. Eletrodinâmica sim é muito importante porque a eletrodinâmica é quando nós estudamos as cargas elétricas em movimento. Por isso que eletrodinâmica, né, esse movimento. Então você vai estudar circuitos elétricos, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Então esses assuntos, é difícil você pegar uma prova da FUVEST que não tem a lei de Ohm, que é a lei, um resistor ôhmico, né, na primeira lei, e também a segunda lei de Ohm. Circuitos elétricos na FUVEST não tem sido cobrado de maneira complexa. Então, por exemplo, se você já estudou bastante física, se você já viu, né, bastante de eletrodinâmica, você já chegou num tema chamado de leis de Kirchhoff, que é quando a gente resolve esses temas mais complexos. A FUVEST não tem cobrado muito isso. Agora, a soma de resistores nos circuitos, resistores em paralelo, resistores em série, você entender que dois resistores em paralelo, eles estão submetidos ao mesmo potencial, então você consegue calcular a fração da corrente elétrica que passa em cada um deles. Então, esses conceitos aqui, eles são muito importantes, tá? Esse assunto aqui, eu quando estava classificando, eu tinha colocado ele como vale a pena ver de novo, que é o conceito aqui de física moderna. Mas eu vou deixar aqui como vale a pena ver de novo, né, como um assunto assim que ele é importante, mas não é prioridade. Então você vai seguir todos os temas
E é depois deles que você vai para a física moderna. Eu só quero colocar um ponto de atenção em física moderna, por quê? Agora nós teremos a física moderna sendo cobrada de maneira mais específica na prova da FUVEST, com outros temas, por exemplo, evolução estelar. Inclusive já tem aula de evolução estelar aqui no canal. E aí, esse conceito de física moderna acaba sendo cobrado de maneira mais específica. Então fica atento, porque é um conteúdo que antes não era cobrado de maneira específica. Então, sinceramente, física moderna, o que você precisava saber? Efeito fotoelétrico, equação de Planck. Se você souber isso, muitas vezes o que a FUVEST fazia? Ela te dava um texto que, se você tinha um bom domínio já das outras áreas da física, você conseguia entender. E aí, se você somasse só conhecendo a equação de Planck e o conceito de efeito fotoelétrico, né, você conseguia resolver tranquilamente. Agora, como vai vir uma evolução estelar, outros temas mais aprofundados de física moderna, vale a pena você dar uma atenção maior. Só que ainda assim eu vou colocar como vale a pena ver de novo, frente a esses assuntos aqui, acaba não sendo tão relevante. Vestibulares do Norte e Nordeste, né, geralmente cobram mais essa parte de física aqui moderna, certo? Então, bora ver um assunto que é um pouco chatinho e não vale a pena se sobrar tempo, que é o assunto de acústica. E aqui, quando eu falo de acústica, é quando você vai estudar, por exemplo, as características fisiológicas do som. Então, a altura, a amplitude, esses assuntos em si têm sido cobrados cada vez menos pela FUVEST. Cuidado que aqui eu estou falando da parte de acústica, não da ondulatória, né? Porque em alguns cursinhos eles podem trazer até juntos, né? Alguns cursos colocam ondulatória e acústica juntos. Não, a parte de ondulatória é bem importante. Aqui eu estou me referindo basicamente à questão de acústica, dos fenômenos fisiológicos, tá? E aqui também nós podemos colocar, né? Nós colocamos aqui em acústica a questão dos tubos sonoros. Tubos sonoros que muitas vezes acaba sendo um tema um pouquinho difícil para as pessoas entenderem, né? Tubo sonoro, aberto, fechado, quando termina com um nó, com um ventre, tem que se cobrar cada vez menos. Então, assim, acústica, você vê as outras áreas, sobrou tempo, aí você vai ver uma acústica, características fisiológicas, de resto, não vale muito a pena você gastar tanta energia com esse processo aqui. E temos dois teminhas que estão extremamente relacionados, que é o que? O conceito de calorimetria, né? Termometria, esse primeiro aqui, e calorimetria. O que é termometria? Termometria é quando nós estudamos o conceito de temperatura, termometria. Então você vai estudar as escalas, né? Termométricas, que é o Kelvin, graus Celsius, Fahrenheit. Então, as nossas escalas termométricas, fazer a conversão de unidades é muito importante, porque isso aqui você usa tanto na física quanto na química, né? Então, você saber como você faz a conversão de graus Celsius para Kelvin, de Kelvin para graus Fahrenheit. Então, você fazer essa transformação é extremamente importante. A prova da FUVEST não vai te cobrar algo assim, porque se você já viu essa parte de termometria, termologia, você vai ver que você vai se lembrar que tem como você mesmo criar a sua escala de temperatura. Só que a FUVEST não cobra isso, então ela não vai cobrar no exercício assim. Quanto que é 100 graus Fahrenheit em Kelvin? Ela não vai cobrar isso. O que vai estar é que num exercício, por exemplo, que tenha algo em graus Celsius, você vai precisar colocar em Kelvin, né? Na sua escala absoluta. Então, a termometria em si, ela está muito mais conectada com uma ferramenta que você vai usar nos exercícios de calorimetria. E calorimetria, o que mais cai na FUVEST, calorimetria, é a questão do equilíbrio térmico. Então, você entender que quando você põe uma água, por exemplo, a 60 graus Celsius e outra água a 100 graus Celsius, e você mistura, a que temperatura vai acontecer o equilíbrio térmico? A gente sabe que o equilíbrio térmico ele é maior do que a menor temperatura,
ou seja, vai ser maior do que 60 graus Celsius, nesse caso, e vai ser menor do que a máxima temperatura, que é 100 graus Celsius. Então vai estar ali alguma coisa entre 60 e 100 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio. Então você entender que todo calor cedido por um sistema é igual a todo calor recebido. Por quê? Na natureza não existe perda, não existe a perda de energia, né? A energia não pode sumir, ela é transferida de um sistema para outro. Logo, se um corpo perde calor, é porque o outro está recebendo este calor perdido. Então, todo calor cedido é igual o módulo, né, do calor cedido igual o módulo do calor recebido. Então, equilíbrio térmico, cara, é o que a FUVEST cobra. Equilíbrio térmico. Existem alguns conceitos mais aprofundados de calorimetria, por exemplo, o conceito de sobrefusão. Só que isso, além de FUVEST, mesmo primeira e segunda fase, isso não é cobrado. Então, é um tema, né, calorimetria, termologia, temas extremamente importantes, tá? E relativamente simples de entender, certo? Então, por exemplo, assim, termometria e aqui calorimetria, na equação da quantidade de calor, são bem tranquilos. E aqui eu já estou englobando também a questão da termodinâmica. Então, quando nós vamos estudar os ciclos, né? Por exemplo, o ciclo de Carnot, que é o ciclo com maior eficiência, ciclo das máquinas térmicas, tá? A termodinâmica em si, esses ciclos, né, das máquinas térmicas, tem sido cobrado de maneira mais rasa. Então você entender em que sentido do trabalho, né, do ciclo é um trabalho positivo, em que sentido é um trabalho negativo, você dominando essa parte, você está muito bem em termodinâmica, basicamente. Não tem cobrado muito isso, então não vale a pena você focar tanto em ciclos das máquinas térmicas. Isso aqui serve. Isso aqui você vai precisar dominar se você for prestar medicina. Para medicina você tem que dominar tudo de termologia, tudo, até essa parte da termodinâmica em si. Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. Então esse conceito, assim, para quem vai prestar medicina, é essencial, certo? Um assunto que tem sido cobrado cada vez mais é a parte de estática. O que é estática? Estática é a parte que nós estudamos o equilíbrio dos corpos. Então ali você está vendo, né? Dois corpinhos ali numa espécie de gangorra, tá? Se a gente pegar a quantidade de questões de estática, realmente a FUVEST ela tem cobrado pouquíssimo. Só que aqui eu tinha colocado como se sobrar você estuda, ou seja, não é um tema tão importante. Porém, estática é um tema simples de você entender. Você vai usar basicamente o conceito de momento de força, de máquinas, de alavanca. Então é um tema simples de entender. Então a gente pode colocar tipo assim, ó, talvez um vale a pena, sabe? Um assunto que, depois que você vai ver essas duas categorias, você vai ver ele. Nós podemos talvez deixar aqui, vale a pena ver de novo, ou se sobrar tempo você estuda. Eu vou deixar aqui pela quantidade de questões. Realmente são poucas questões que a FUVEST tem cobrado deste tema. Esse assunto aqui eu acho um assunto bem interessante, que nada mais é do que o assunto de gravitação. Aqui é Kepler, né? Gravitação é cobrado geralmente mais para a segunda fase. Na primeira fase são pouquíssimas questões que nós pensamos ali de gravitação. E quando cai gravitação, se você dominar as leis de Kepler, a lei das áreas, a lei dos períodos, entendendo que é uma órbita elíptica, né, que os planetas fazem, que a Terra faz ao redor do Sol, se você entender isso e se você conseguir relacionar gravitação com conceitos que a gente vê lá em cinemática, que é a dinâmica do movimento circular, você está dominando. Por quê? 99% das questões da FUVEST, como que se resolve de gravitação? É você entender que, imagina que aqui é a minha mão, essa minha mão esquerda, é o Sol, e aqui eu tenho a Terra orbitando. Se você entender que a força gravitacional que faz com que a Terra fique orbitando o Sol, corresponde o quê? A força centrípeta de um movimento circular. Então, muitos exercícios da FUVEST, basicamente quase todos, você mata ele entendendo que a força centrípeta desse movimento circular da Terra ao redor do Sol
nada mais é do que a força gravitacional. Então você põe lá mv² sobre r, que é a força centrípeta, igual a g, constante gravitacional, mzão, mzinho, d², que é a distância dos centros dos planetas. Então a FUVEST cobra isso geralmente com satélite. Ele pergunta assim, qual é a velocidade de órbita do satélite, ou qual é o tempo que o satélite vai demorar para fazer uma órbita completa, né, ao redor da Terra. Você basicamente só fica nisso. Força centrípeta é nada mais. A força centrípeta, quem está exercendo é a força gravitacional. Então, se você põe força centrípeta igual a força gravitacional, você matou esses temas aqui, certo? E aí nós temos o conceito de magnetismo. Aqui, ó, eu estou dividindo a questão de ímãs, tá? Se eu for deixar aqui em ordem de prioridade, eu deixarei aqui, ó. Eu vou deixar a parte de ímãs, tá? Aqui eu não estou falando do eletromag em si, você já vai entender. Quando a gente pensa nos ímãs em si, sabe, do tipo assim, você pega um ímã com o polo norte desse lado e o polo sul desse lado. O que acontece quando você divide esse ímã em duas partes? Você tem o surgimento de um outro polo naquela parte que você rompeu. Essa parte dos ímãs em si, de entendimento como que funciona uma bússola, você entender que a bússola ela sempre se alinha ao campo eletromagnético mais forte do ponto, ou seja, uma bússola não necessariamente vai apontar para o norte, né, da Terra. Se tiver um campo magnético ali em volta mais forte que o da Terra, ela vai apontar para aquele outro campo magnético. Esses conceitos assim, os ímãs em si acabam não sendo cobrados pela FUVEST. Agora, o que é assim mais cobrado em ordem de importância, a gente coloca o eletromag, certo? O eletromag. Então aqui, numa escala de importância, os ímãs são menos importantes. O eletromag em si, ele é mais importante. Então, por exemplo, você entender que se eu tenho uma mudança no campo magnético, eu tenho uma corrente elétrica sendo produzida ali. Então, esses conceitos aqui são mais cobrados, tá? Nível primeira fase. A FUVEST, quando ela pede uma fórmula, né, pelo menos nos últimos anos, quando você tem que calcular algo no eletromag, ela tem te dado as equações, então isso facilita bastante. Até nível de segunda fase, se você pegar só as imagens de uma questão de eletromag, parece muito complicado, mas não é. Você entender e calcular o campo magnético gerado em um fio onde passa a corrente elétrica, né? Você entender primeiro que corrente elétrica gera campo magnético, que variação no campo magnético gera uma corrente elétrica induzida. Se você entender esses conceitos, basicamente você já está matando a questão de eletromag. Então eu coloquei também como vale a pena ver de novo, porque em número de questões da primeira fase, lembrando aqui é uma análise da primeira fase, tá? Eletromag na primeira fase cai em poucas questões e para muitas pessoas acaba sendo o tema mais complexo de entender. Então imagina você, já não tem tanta facilidade em física, gastar muito tempo inicialmente já com eletromag, isso não vai ser estudo eficiente. Então vem estudando essas partes mecânica, cinemática, óptica, eletrodinâmica, termologia, calorimetria, quantidade de movimento, vem estudando esses outros temas, e aí beleza, já garantiu nota em todos esses temas aqui que são mais importantes e que são mais fáceis, beleza, aí a gente começa a entrar no eletromag. Eletromag realmente acaba sendo, para muitos na verdade, né, acaba sendo um tema um pouco mais complicado, porque as fórmulas, né, são um pouco difíceis de guardar, né, algumas fórmulas, mas também não é nada fora assim fora do comum, sabe? Não é nada muito elaborado não, certo? E aqui nós temos o conceito do quê? Esse é um conceito que ele é... O que acontece? Aqui, se a gente colocar em quantidade de questões, ele fica em si sobrar tempo você estuda. Que é o quê? Que são os processos de transferência de calor. Os processos de transferência de calor.
Aqui eu coloquei como se sobrar tempo você estuda, por quê? O conceito de transferência de calor, você entender que o calor sempre se desloca do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, isso é essencial. Porém, quando a gente pensa nessa parte mais específica, nós também temos outros conceitos, que é o conceito de gradiente de temperatura, que é quando eu pego uma seção de um corpo e eu considero a quantidade de calor que passa por cada área, por cada unidade de área daquele corpo. Quando você vai já mais para esse nível, acaba sendo um pouco irrelevante, porque a FUVEST ela não tem cobrado o cálculo da condução térmica. Então por isso que eu coloquei aqui como um tema que realmente não tem sido cobrado o cálculo dele em si, tá? E lembrando que, quero te lembrar que o material aqui com as listas desses temas mais cobrados está aqui no link no comentário fixado, tá? Na descrição do vídeo, no comentário fixado. E aí eu vou fazer uma aula ao vivo no Zoom e aí você vai poder tirar dúvida diretamente comigo. Vamos fazer uma aula trazendo tudo que é mais importante, os temas mais fundamentais para a FUVEST, para você fechar esses 2 últimos meses de preparação. Certo? E aí, nós temos para fechar aqui um tema que é a parte de dinâmica. A parte de dinâmica é a parte em que você estuda as leis de Newton, né? Leis de Newton. Aqui você está vendo algo, né, que é uma polia, né? Você está vendo uma polia fixa ali. Mas, quando a gente pensa em dinâmica, você entender como funciona a questão de força resultante. Primeiro, né, entender força resultante igual a massa vezes aceleração. Legal. Você saber aplicar isso, né? Exemplo clássico, né? Por que no elevador, quando você sobe, a indicação na balança mostra um peso maior, e por que quando você desce, a indicação na balança indica um peso menor, né, do que o seu peso real. Então esses exemplos clássicos aí, os conceitos de dinâmica em si, eles têm sido mais cobrados, né, mais exigidos pela prova, quando a gente estuda a dinâmica do movimento circular. Então sabe aquela parte que você vê força resultante centrípeta? A FUVEST é jogado mais para esse lado. Então é um conteúdo bem importante. A questão de polias móveis, isso até na segunda fase não tem aparecido desde 2017. Então, quando você tem 1, 2 polias móveis, se você já fez exercícios assim, você vai se lembrar que a distribuição de forças acaba sendo um pouco mais trabalhosa. Não é nada impossível, mas acaba sendo um pouco mais trabalhosa. E como não tem sido cobrado, não vale muito a pena você gastar tempo estudando esses casos tão aprofundados. Quando nós pensamos em dinâmica, é mais o conceito de leis de Newton, entendendo esses casos clássicos do elevador mesmo, a indicação na balança aumentando e diminuindo, e você aplicar muito bem em dinâmica do movimento circular. Isso é bem importante. Certo? E aí, por último, nós temos aqui o conceito de análise dimensional. Análise dimensional eu não vou colocar numa categoria específica, por quê? Análise dimensional acaba sendo uma ferramenta. O que é análise dimensional? É quando nós estudamos as unidades das coisas, né, a serem medidas. E essa análise dimensional, ela pode te ajudar muito em, por exemplo, exercícios de calorimetria. Como assim? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar física em calorimetria, uma dificuldade que eu tinha era para memorizar como calculava o calor específico. Eu tinha dificuldade para guardar a fórmula do calor específico. E aí, o que eu percebi? Eu comecei a fazer isso sem perceber que eu estava fazendo uma análise dimensional. Eu via um exercício anterior e eu via que, por exemplo, o calor específico da água era de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então eu pensava, se o calor específico é 1 caloria dividida por 1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius, peraí, caloria é calor. Então calor específico é igual calor dividido por grama vezes grau Celsius. Grama é unidade de massa. Então fica calor dividido por massa vezes grau Celsius é temperatura. Então massa vezes temperatura. Então calor específico é a quantidade de calor dividido por massa vezes ΔT, variação de temperatura. Então, quando eu entendi isso,
fiz análise dimensional, me ajudou bastante. Então, até se você tem dificuldade de memorizar algumas fórmulas, a análise dimensional pode ajudar bastante. Então, por isso que eu acabei não classificando ela, porque é mais uma ferramenta que você vai trabalhar, certo? E aí, nos próximos vídeos do canal, nós vamos ter análise dos conteúdos mais cobrados em química, em biologia. Vai ser uma análise bem completa. E, de novo, relembrando que a lista, né, de questões com os temas mais cobrados vai ficar aqui no link e no comentário fixado. E não deixe de comentar aqui também quais são as partes de física que você tem mais facilidade, que você tem mais dificuldade, como que tá o teu estudo em física, certo? E também não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho, e te vejo na nossa próxima análise dos temas mais importantes para a FUVEST 2026.